querido, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre relações, beleza? Relações de função. Então, é um tema importante, é um tema, muitas das vezes, odiado pelo próprio aluno, às vezes até o professor não gosta de ensinar, né? Mas, se nós formos ali pausadamente, batendo papo a papo, batendo ponto a ponto, vocês vão conseguir entender, você vai conseguir compreender esse tema tão cabeludo, né? Tão tenebroso quando cai em determinado concurso, tá bom? Então, para a gente iniciar a nossa aula de função, a gente precisa, na verdade, para você começar a aprender função, você precisa de uns conceitos iniciais, né? Eu costumo dizer para os alunos que função, para você aprender realmente função, você precisa ter uma noção boa de conjuntos, né? Precisa ter uma noção boa de conjuntos. Por quê? Porque função nada mais é que relação entre dois conjuntos, beleza? Por exemplo, o conjunto dos reais com o conjunto dos reais. Se eu faço uma relação entre esses dois conjuntos, pode ser realizada, pode ser composta essa relação, pode ser composta aí uma função, né? Então, função é uma relação entre dois conjuntos. Então, se você tem uma noção de conjuntos boa, né? O que é conjunto, o que é elemento, relações de pertinência, relações de continência, né? De estar contido, não estar contido. Se você tem uma noção boa disso aí e tem uma noção boa também de intervalos reais, né? De você fazer operações entre intervalos reais, você consegue dominar a função com bem mais tranquilidade. Tudo bem? Beleza? Obviamente, durante as aulas, né, durante as resoluções das questões, vai sofrer ali muita aplicação de algebrismo, né? Jogar para um lado, jogar para o outro, somar, subtrair, dividir, multiplicar, né? Mas isso aí é o algebrismo normal, né? É a álgebra ali aplicada. Mas, conceitualmente, tudo é remetido lá a conjuntos. Então, durante a nossa aula, eu vou conversar com vocês nos exemplos a partir de diagramas, né? Diagramas de Venn. Diagramas de Venn é uma linha poligonal fechada que delimita os elementos de determinado conjunto, né? Então, a partir de determinado diagrama e a partir de outro diagrama, dois conjuntos, eu vou travar essa relação para tentar explicar a vocês o que vem a ser domínio, o que vem a ser imagem, o que vem a ser contradomínio, né? O que vem a ser uma função, o que vem a ser um produto cartesiano. Como é que eu faço a relação, como é que são as propriedades, como é que eu calculo a cardinalidade, né? Ou a quantidade de elementos de um produto cartesiano. Então, tudo isso a gente vai bater esse papo aqui. Beleza? Tudo bem? Então, papel e caneta na mão, né? Muito foco, cafezinho separado aí que a gente vai iniciar agora com os nossos slides. Beleza? Olha aqui na tela. Estratégia concursos. Aqui as redes sociais, né? @professor_Ismael_Santos, meu WhatsApp, né, DDD 21, lembrando, e meu e-mail profissional, profismael.mate@gmail.com. Se quiser falar com a gente, se quiser falar comigo, só mandar uma mensagem, entrar em contato com uma dessas redes aí. Tudo bem? Tranquilo? Relações, galera, relações. Preste atenção aqui em mim. Galera, relações. Você, a partir de agora, vai de fato aprender função. Confia em mim. Confia em mim. Esquece tudo. Deleta tudo que você aprendeu até agora. Tudo que você leu até agora, delete, apague, né? Venha 0 km, venha zerado para a nossa aula de agora, tá? Esteja zerado. Mente limpa. Para você começar a adquirir, começar a aprender, começar a absorver essas informações que eu vou passar para você. Tudo bem? Então, a gente vai começar agora com relações. Show de bola? Com relações. Vem comigo na tela aqui. Relações, galera. Primeiros tópicos, né, a serem batidos quando a gente fala de relações são os tópicos de par ordenado, par e plano cartesiano, né? Aqui na ordem tá par, par ordenado e plano cartesiano. Show de bola? Então vamos lá. O que vem a ser par, galera? Par. Eu vou colocar aqui um conceito, eu vou usar o conceito bem a grosso modo, tá? É o conjunto, melhor, é todo conjunto, vou colocar assim, é todo
conjunto de dois elementos. Tá? Então, par é o conjunto de dois elementos. É todo conjunto de quê? De dois elementos. Exemplo de par. Exemplo de par. Vamos lá. Exemplo de par. Olha aqui, ó. Trouxe aqui para baixo. Exemplo de par. Um conjunto A, representado pelas letras, por exemplo, X e Y. Isso aí é um par. Tudo bem? Preste atenção aqui em mim. Então, par, galera, é um conjunto de dois elementos. Então, todo conjunto que possui dois elementos é considerado par. Observação. O conjunto ele é representado por uma letra maiúscula e representado por um par de quê? Par de chaves. Dentro desse par de chaves é que é inserido os nossos o quê? Os nossos elementos. Show de bola? Então eu tenho um número x e um número y, por exemplo, que estão dentro de um par de chaves. Esse número x e y é considerado elemento do nosso conjunto A. Até aqui tudo bem? Sem crise? Beleza. Detalhes em relação ao conjunto. A ordem dos elementos dentro de um par, dentro de um conjunto, não importa, né? Continua sendo o mesmo conjunto. Então, no nosso exemplo aqui, eu utilizei o quê? O conjunto A é igual aos elementos, né? Ao conjunto formado por dois elementos, x e y. Se eu colocar y ou x, é o mesmo conjunto A, não muda. A ordem dos elementos dentro de um conjunto não altera o conjunto, bem como a quantidade de vezes que aquele elemento apareceu. Corta aqui comigo na tela, preste atenção aqui, ó. Isso aqui é maneiro, olha só. Olha só, por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui e escrever dessa forma aqui, ó. A igual y, x. Continua sendo o mesmo conjunto, porque não importa a quantidade de vezes que você repetiu determinado elemento. E também não importa a ordem que você colocou o elemento. Por ser conjunto, trata-se do mesmo par no caso. X e y, x formam o mesmo conjunto, o mesmo par. Tudo bem até aqui? Show de bola? Agora, par ordenado, aí você entra com uma especificidade, né? Par ordenado é o quê? É todo conjunto de dois elementos no qual a ordem o quê? Importa. No qual a ordem importa. Então, par ordenado é todo conjunto de dois elementos no qual a ordem importa. Então, galera, se a ordem importa, olha aqui, ó. Se a ordem importa, se eu alterar a ordem dos elementos, eu alterei o meu par ordenado. Faz sentido isso? Sim ou não? Então, olha para cá, ó. Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, ó, um exemplo de par ordenado, tá bom? Um exemplo de par ordenado. Ó, vou chamar aqui, ó. Par ordenado 1, P1, é o par ordenado X, Y, né? Esse par ordenado X e Y, né, que é representado entre parênteses, tudo bem? Entre parênteses, isso é um par ordenado. Por quê? Esse par ordenado, ele é diferente do par ordenado YX. Tá ok? Ele é diferente do par ordenado YX. Por que é diferente? Porque eu alterei a ordem. Eu alterei o quê? A ordem. Se a ordem importa, quando eu altero os meus elementos, eu altero também o meu par ordenado. Tudo bem até aqui? Então preste atenção aqui em mim. Quando você tem um par, é um conjunto de dois elementos. Quando você tem um par ordenado,
também é um conjunto de dois elementos. Porém, se eu inverter a ordem dos elementos, eu altero o meu par ordenado. Por isso que tem ordem, é par ordenado. Show de bola? Sem crise? Tranquilo? Beleza? Vem comigo na tela. Olha que interessante aqui. Vou colocar observação para você. Observação. Vamos lá. Ó, observação. Observação. Se eu tiver, olha só, se eu tiver x, y igual a yx, se acontecer de eu inverter a ordem dos elementos e continuar sendo igual, isso aqui vai implicar o quê? Vai implicar dizer que x é igual a quê? É igual a y. Tudo bem? Então, se dois pares, quando eu inverto a ordem, eles continuam sendo iguais, isso significa que esses elementos são iguais entre si. Tudo bem? Então, aqui fica registrada essa observação. Em regra, eles serão o quê? Em regra, eles serão diferentes. Tudo bem? Foi ou não? Beleza, vamos lá então. Agora, preste atenção aqui. Quando você tem um par, você só juntou dois elementos. É um conjunto. Quando você tem um par ordenado, que a representação é por meio de parênteses, a ordem importa. Então, se eu inverter, eu mudo meu par ordenado. Agora, se eu inverter e não mudar o meu par ordenado, é porque os elementos eles são iguais entre si. Por exemplo, par ordenado 2 e 2. Se eu trocar o 2 com 2, continua sendo o mesmo par ordenado. Tudo bem? Sim ou não? Vem comigo na tela, então. Plano cartesiano. Galera, plano cartesiano, o que vem a ser? É a região delimitada pela ordenada e abscissa. Tá? É a região delimitada, é a região plana delimitada pela ordenada e pela abscissa. Né? Vocês já devem ter visto, né, que o par ordenado, que o plano cartesiano, ele é representado assim, ó. Aqui é o eixo na vertical, certo? E aqui é o eixo que é na horizontal. Sim ou não? Vou melhorar isso aqui. Ó. Aqui é o eixo na vertical. E aqui é o eixo na horizontal. Características do nosso plano cartesiano. Esses eixos formam um ângulo de 90 graus. Show de bola? 90 graus. Outra característica. Aqui na horizontal é o eixo X e na vertical é o eixo quê? É o eixo Y. Tudo bem? Eixo X e eixo Y. O eixo X possui um nome. Qual o nome? Abscissa. Olha aí, ó, abscissa de X. Abscissa. Show de bola? E o Y é chamado de quê, então? Ordenada. Ordenada. Então, o Y é a nossa ordenada e o X é a nossa o quê? A nossa abscissa. Vou escrever com uma outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Essa aqui é a ordenada e essa aqui é a nossa abscissa. Tudo bem? Nossa ordenada e a nossa abscissa, formando um ângulo de 90 graus. Outra característica, essa região aqui é chamada de primeiro quadrante, essa região é chamada de segundo quadrante, essa região aqui é chamada de terceiro quadrante,
e essa região aqui é chamada de quarto quadrante. Outra característica, essas retas aqui, elas continuam, elas são infinitas, tudo bem? Elas são infinitas, elas continuam. Outra característica do plano cartesiano, outra característica, olha só, hein? Quanto mais eu vou para a direita, mais positivo fica. Quanto mais eu vou para cima, mais positivo eu fico. Quanto mais eu vou para a esquerda, mais negativo eu fico. Quanto mais eu vou para baixo, mais negativo eu fico. Tá bom? Então, para cima e para a direita, eu tenho elementos positivos ou mais positivos, maiores. Quando eu vou para a esquerda e para baixo, eu tenho elementos negativos ou ainda elementos menores. Tudo bem até aqui? Show de bola? Aí, olha só, sabendo-se disso, eu posso representar isso aqui, né? Eu posso pensar nisso aqui, ó. Imagina esse plano aqui, ó. Eixo Y e eixo o quê? Eixo Y e eixo X. Se eu pegar um elemento aqui, ó, 2, por exemplo, se o elemento está na frente, ele tem que ser maior. Por exemplo, o 3. Se eu pegar o elemento 1 aqui, se eu pegar mais acima, tem que ser maior. Por exemplo, o quê? Exemplo 2. Se eu pegar um elemento aqui, tem que ser negativo, menos 3. E se eu pegar aqui, tem que ser um elemento negativo, por exemplo, menos 4. Tá bom? Então, só para você se situar em relação aos sinais e a ordenação desses números dentro das retas. Lembra os senhores que essas retas, tanto a ordenada quanto a abscissa, são retas o quê? Reais. Então aqui, ó, e aqui, tanto na abscissa quanto na ordenada, é um conjunto, é uma reta, aonde contém, aonde possui elementos reais. Preste atenção aqui em mim. Até aqui tá tranquilo? Par, conjunto de dois elementos. Par ordenado, também um conjunto de dois elementos, mas aonde a ordem importa. Se trocar e não mudar o par ordenado, continua sendo o mesmo par, ou seja, os elementos são iguais. E plano cartesiano é a região delimitada pela ordenada e pela abscissa, formando um ângulo de 90 graus, perfeito? Dividido em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que a direita e acima é positivo, a esquerda e abaixo é negativo. Volta aqui para mim na tela. Olha só. Olha que maneiro. Olha como é que as coisas fazem sentido. Se aqui é mais e aqui é mais, a interseção dessa região aqui vai ser mais. Tudo bem? Sim ou não? Se aqui é mais e aqui é menos, sim ou não? Se aqui é mais e aqui é menos, essa região, ela fica o quê? Menos. Sim ou não? Se eu tenho menos, essa região aqui fica o quê? Mais. E se eu tenho menos com mais, essa região aqui fica o quê? Fica menos. Deixa eu melhorar aqui. Essa região aqui fica menos. Tá? Então, preste atenção sempre nessas numerações aí, tá bom? Pense sempre nessas numerações aí. Nesses sinais desses números da abscissa e da ordenada. Então, muita atenção, abscissa sempre na horizontal, ordenada sempre o quê? Na vertical. Show de bola? Seguindo, representação gráfica do par ordenado. Então, preste atenção aqui em mim. Todo par ordenado, você consegue representar graficamente. Você consegue locar esse par ordenado dentro de um plano cartesiano. Já sabemos o que é par e o que é par ordenado. Sabemos o que é plano cartesiano. Agora eu consigo colocar esse par ordenado, representar esse par ordenado dentro do meu sistema cartesiano, dentro do meu plano x ou y. Tudo bem? Vem comigo na tela. Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui. Olha só. Imagine a representação gráfica de um par ordenado. Por exemplo, vou pensar aqui assim, ó. Ó.
eixo Y, que é a nossa ordenada. Show de bola? Eixo X, que é a nossa abscissa. Tudo bem? A abscissa, não confunda, hein? O eixo X, a abscissa, é na horizontal. Ok? Beleza? Agora, olha só. Vou pontuar os elementos inteiros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Faz sentido até aí? Até aqui, tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu quero, deixa eu juntar aqui mais esses elementos. Eu quero representar os seguintes pares ordenados. Vamos lá. Fala um par ordenado aí para mim. Fala aí. Exemplo. Vou chamar aqui, ó, P1, par ordenado 1 e 3. Pode ser? Par ordenado 1 e 3. Show de bola? Lembra o que é par? Par é um conjunto de dois elementos, representado da forma X e Y. Tudo bem? Se o X está primeiro, galera, se o X está primeiro aqui, é porque esse X está ligado à nossa o quê? Abscissa. E se o Y está em segundo, né? Se o Y está em segundo aqui, quer dizer que o Y, esse segundo elemento, está relacionado ao quê? A nossa ordenada. Tudo bem? Então, dentro de um par ordenado, olha aqui na tela anterior, dentro de um par ordenado, a ordem normal das coisas é o quê? A abscissa por primeiro e a ordenada por quê? A ordenada por segundo. É sempre a abscissa e a ordenada, x e y. Tudo bem? Então, olha só, se eu dei o exemplo P1 aqui, 1 e 3, isso aqui implica dizer que o x é quanto? Que o x é 1 e que o y é quanto? É 3. Que o x é 1 e o y é quanto? O y é 3. Até aqui tudo bem? Beleza. Agora, como é que eu vou montar esse par? Como é que eu vou pontuar esse ponto, né? Como é que eu vou botar esse ponto no plano cartesiano? Ó, se x é 1, eu vou traçar uma reta paralela a y, passando em 1. Ó. Tracei uma reta paralela a y, né, passando por 1. Mesma coisa, se eu tenho y igual a 3, agora eu vou traçar uma reta paralela a x, passando por 3. Ó. Sim ou não? Então, quando eu tenho x igual a 1, eu tenho que traçar a reta paralela a y. Quando eu tenho y igual a 3, eu tenho que traçar a reta paralela aqui, a x. Sempre nessa dinâmica. Então, tracei essa reta paralela a y e tracei essa reta paralela aqui, paralela a x. Pode ser? Tranquilo? Olha só, existe um ponto de interseção entre essas retas? Sim. Olha esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto P1. É o nosso par ordenado. É o par ordenado 1 e 3. Esse é o par ordenado. Então, isso aqui, ó, eu posso apagar. Isso aqui eu posso apagar. Isso aqui eu posso apagar. E isso aqui eu posso apagar. Então, ficou aí desenhado o nosso par ordenado P1.
E se eu pensar em outro par? Vamos lá. Fala outro par aí para mim. Vou falar agora par ordenado P2. Pode ser? Par ordenado, vamos lá. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Mesma dinâmica. Como é que é, turma? X é igual a quê? X é igual a menos 1 e y igual a quanto? Y igual a 2. X é menos 1 e y igual a 2. Qual é a dinâmica? Traço reta paralela a y, traço reta paralela a x. Paralela a y em que ponto de x? Menos 1. Então você vem, ó, e traça. Certo? Reta paralela a x em que ponto? Y igual a 2. Então você vem, ó, e traçou. Houve ponto de interseção? Houve. Qual foi o ponto de interseção? Foi esse ponto aqui, ó. Então eu posso apagar essa retinha aqui. Vou apagar esse pedacinho para cima. Vou apagar esse outro pedacinho aqui. E vou apagar esse pedacinho de baixo. Certo? Como é que ficou esse ponto aí, então? Esse ponto aqui ficou o ponto aqui, ó, P2. Certo? Ponto P2. Vou dar uma massificada aqui, ó. Juntou aqui. Juntou aqui. Juntou aqui. E juntou aqui. Faz sentido isso aí? Sim ou não? Vou pensar em outro ponto. Vamos lá. P3. Ponto menos 3 e menos 3. Ponto menos 3 e menos 3. Opa! Menos 3 e menos 3, x é igual a quanto? Menos 3 e y igual a quanto? Menos 3. Quando eu tenho x igual a menos 3, eu traço reta paralela aqui, a y. E y igual a menos 3, eu traço reta paralela a x. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Fazendo então y igual a 3 e x, perdão, menos 3 e x igual a menos 3. Então eu vou traçar aqui, ó, retas paralelas no menos 3 e vou traçar retas paralelas no menos 3. Show de bola? Encontraram-se? Encontraram-se. Qual foi o ponto de interseção? Esse ponto aqui. Então esse ponto aqui é quem? É P3. Então eu posso apagar alguma coisa? Posso. Esse aqui é o do menos 3. E esse aqui é do menos 3. Vou apagar aqui, ó. Apago essa partezinha de cima. Apago essa rebarbinha aqui. E apago esse ladinho aqui. Então, esse ponto aí é o ponto que é menos 3. Tudo bem? Beleza? Aí, vamos lá. Outro exemplo. P4. P4. P4 eu vou usar assim, ó, 3 e menos 2. Pode ser 3 e menos 2? Pode. Agora, olha só, 3 e menos 2. O x é igual a quanto? O x é igual a 3 e o y é igual a quanto? Menos 2. Quando o x é igual a 3, eu traço reta paralela aqui, a y. E quando o y é menos 2, eu traço reta paralela aqui, a x. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, vai ficar como isso aí? Vai ficar assim, ó. X igual a 3 e menos 2. Então, vai dar aqui, ó. 3 e o menos 2. Esse ponto aí é o nosso ponto P4. Tranquilo? Vou melhorar essa retinha aqui, ó. Acabou. Vermelho não. Preta. Vamos lá. Só melhorar essa partezinha aqui. Beleza. Então, galera, eu consegui pontuar, representar graficamente P1, P2, P3 e P4. Tá bom? Tranquilão? Olha só, olha só. Isso aqui é o simples. Isso aqui qualquer um consegue pontuar, né? Não é tão difícil não. Tranquilo? Agora, difícil é esse aqui, ó, que muitos sentem dificuldades. Olha só, vou colocar até em outra cor para ficar mais destacado. Vou pensar aqui, ó,
Vou puxar mais para a esquerda aqui. Vou pensar aqui, ó, P5 e vou pensar num P6 aqui, tá? P5 e num P6. Olha só, pode acontecer da minha abscissa ser 0 e a minha ordenada ser diferente de 0. Por exemplo, vou colocar 0 e 5 aqui, tá? Tudo bem? Pode acontecer da minha ordenada agora ser 0. Se a minha ordenada é 0, pode acontecer da minha abscissa ser diferente de quê? Diferente de 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 4. E o que pode acontecer ainda? Num P7 da vida. Num P7, vou colocar aqui, ó. O que pode acontecer num P7? Ser 0 e 0, a minha abscissa e a minha ordenada. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, olha só. O que eu posso fazer aqui? Como é que eu tenho que pensar? Olha no slide anterior. Tá vendo esse elemento aqui, ó? Esse ponto aqui? Esse ponto aqui é chamado de origem, tá, turma? Esse ponto aqui é chamado de origem. A origem é formada pelos pontos 0, 0, tá? A origem é formada pelo ponto 0 e 0. Então, esse P7 aqui, ó, que é o ponto 0, 0, ele está sob o quê? Sobre o encontro da abscissa com a ordenada. Esse ponto aqui é exatamente P7. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque aqui eu tenho x igual a 0 e aqui eu tenho y igual a quê? Y igual a 0. Tudo bem? E se você traçar retas paralelas a y e paralelas a x, elas vão se encontrar exatamente naquele ponto ali. Tudo bem? Exatamente sobre o ponto da origem. Show de bola? Beleza? Olha aqui agora, no P5, o x vale quanto? Vale 0. E o y vale quanto? Vale 5. Tudo bem? Como é que eu faço para encontrar essas retas? Eu traço reta paralela a y e traço reta paralela aqui, paralela a x. X igual a 0, traço reta paralela a y. Beleza? E y igual a 5, traço reta paralela a quê? Reta paralela a x. Então, olha só. Olha que maneiro. Quando x é igual a 0, vou tentar colocar uma cor aqui, azul. Ó, quando y é igual a 0, eu tenho o ponto aqui 0, sobre o 0. Quando y for 5, esse para-ordenado ele vai ser esse ponto aqui, ó. 0, 5. Vai ser esse ponto aqui é o nosso P5. E quando for 4 e 0, o ponto é esse aqui, ó. É o ponto 4. Esse ponto aqui é o ponto P6. Por que funciona assim, turma? Por que funciona assim? Olha só, olha o P5. O P5, x é 0. Se a nossa abscissa é 0, o nosso para-ordenado estará no ponto 5. Então, você coloca o ponto 5 aqui. Se a nossa ordenada for 0, o nosso para-ordenado estará sob a nossa abscissa, que é o ponto 4, que está aqui embaixo. É sempre assim. Quando a abscissa for 0, o ponto estará na ordenada. Quando a ordenada for 0, o nosso ponto estará sobre a abscissa. Sobre a abscissa. Fica simples, né, galera? Você pensar, olha só. Tracei reta paralela aqui. Paralela a x, que é sobre o ponto 5. Sim? E se eu traçar pelo 0, né, traçar pelo 0, paralela a y, coincide com o eixo das ordenadas. Então, o ponto de interseção está aqui em cima aqui. Está bem ali em cima, bem bonitão, aqui em cima aqui, ó. Certo? E se eu fizer da de baixo, olha aqui, 0 e 4. 0 e 4, traça paralela sobre o ponto 4 e traça paralela sobre o ponto 0, que vai coincidir com o eixo x.
Se coincidiu com o eixo X, o que aconteceu? O ponto de interseção é esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Então, resumindo, né? Resumindo, se nós tivermos, vou colocar aqui, ó. Se nós tivermos x igual a zero, isso aqui vai implicar, né, um par na ordenada. E se o y for zero, isso aqui vai implicar um par na abscissa. Tá? Guarda isso aqui, que isso aqui derruba a gente na hora de prova. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Olha só que legal. Perceba que aqui eu tenho um ponto menos 3 e menos 3. Menos e menos. Menos e menos, galera, está em que parte do quadrante? Terceiro quadrante, que é o menos e menos. Tá bom? Se eu tenho mais e mais, está em que quadrante? Mais e mais. Está no primeiro quadrante. Tá? Então, dá para você identificar o quadrante só sabendo o sinal dos nossos elementos do pares ordenados. Tudo bem? Tranquilo? Preste atenção aqui em mim. Vamos lá, preste atenção aqui. Se você olhar um par ordenado e souber o sinal de cada elemento, você já consegue identificar qual quadrante o par ordenado estará. Tranquilo? Qual quadrante? Lembrando que, se você estiver diante de um par ordenado onde a abscissa é zero ou a ordenada é zero, o que vai acontecer? Esse par ordenado estará sobre as ordenadas ou sobre a abscissa. Estará sobre um dos eixos. Tudo bem? Se os dois forem zero, esse par ordenado tem que estar sobre os dois eixos. E sobre os dois eixos é o ponto de quê? O ponto de interseção. É exatamente a origem, né? O ponto de interseção de x com quê? De x com y. Tudo bem? Próximo slide, vamos lá. Produto cartesiano, tá? Produto cartesiano. Vamos lá, galera. Presta atenção aqui. Olha só que maneiro. Olha só que maneiro. Olha para mim aqui, presta atenção. Para entender de uma vez por todas, galera, tô aqui para ensinar realmente função para vocês, tá? Para ensinar. Por isso é bem devagarinho, bem basicão, bem lento mesmo. O que é produto cartesiano? Imagine só dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Tudo bem? Esses dois conjuntos são conjuntos finitos. O que são conjuntos finitos? Conjuntos que possuem uma quantidade de elementos limitada. Tudo bem? Então, imagine dois conjuntos A e B finitos. Eu posso fazer ligações de cada elemento do conjunto A com cada elemento do conjunto B. Então, eu pego o primeiro e conecto com todos os elementos de B, pego o segundo elemento de A e conecto com todos os elementos de B, pego o terceiro elemento de A e conecto com todos os elementos de B, e assim vai. Até eu passar por todos os elementos do conjunto A e conectar com todos os elementos do conjunto B. Isso que eu acabei de fazer aqui é produto cartesiano, tá? Produto cartesiano A vezes B, ou produto cartesiano de A em B. Tudo bem? Então, dei um exemplo aqui ilustrativo, né, meio abstrato, e vou colocar aqui no caderno para vocês um exemplo no diagrama bonitinho, para vocês verem como é que fica. Show de bola? Vem comigo aqui na tela. Ó, imagine dois conjuntos, Aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Show de bola? Tranquilo até aqui? Vou colocar os elementos aqui, ó. Elemento 0 e elemento 1. E aqui eu coloco elemento 1, elemento 2 e o elemento o quê? O elemento 3. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Eu posso pegar o 0 e conectar com 1. Posso pegar o 0 e conectar com 2. E posso pegar o 0 e conectar com quem? Conectar com 3. Por sua vez, eu posso conectar
o 1 com 1, posso conectar o 1 com 2 e posso conectar o 1 com 3. Tranquilo até aqui? Beleza. Isso foi o que eu falei para vocês nos exemplos. Olha só, quem é o conjunto A? Fala para mim, turma. Quem é o conjunto A? O conjunto A é formado pelos elementos 0 e 1. E quem é o conjunto B? Formado pelos elementos 1, 2 e 3. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Beleza? Produto cartesiano, galera. Produto cartesiano. Como é que ficou esse produto cartesiano? Olha só. Produto cartesiano de A em B, ou A vezes B, é o conjunto formado por todos os pares ordenados da forma x e y. Tal que x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, qual foi o primeiro par ordenado que a gente formou aqui? 0 e 1. Qual foi o segundo par ordenado? 0 e 2. E qual foi o último par ordenado juntando o elemento 0, né? 0 e 3. Depois ficou 1 e 1. Depois ficou 1 e 2. E por fim ficou 1 e o quê? 1 e 3. Formei então o conjunto com todos os pares ordenados, todas as combinações possíveis de A para B. Tudo bem? Todas as combinações possíveis. Então aqui eu fiz o conjunto de todos os pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Formei então o nosso produto cartesiano A vezes B. Tá bom? Conceitualmente, olha só como é que fica. Olha só, produto cartesiano é o conjunto formado por todos os pares ordenados da forma x, y, vírgula, tal que, dois pontos, x pertença a A e y pertença a B. Tá? É esse o conceito de produto cartesiano. Então, são todos os pares ordenados da forma x e y, tal que x pertença a A e y pertença a B. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar aqui, ó, esses elementos aqui são da forma o quê? Da forma x e y, certo? E, de fato, cada x ali pertence a A e cada y pertence aqui, a B. Olha só, quem são os primeiros elementos aqui? 0 e depois 1. 0 e 1 são exatamente os elementos aqui do conjunto A. Tranquilo? São os elementos do conjunto A. Tranquilo? Enquanto os segundos elementos aqui, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, são exatamente os elementos do meu conjunto B. Tá bom? Isso que eu acabei de fazer é o produto cartesiano. Vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Com o mesmo conjunto, olha só, cuidado, cuidado. Vou pegar o mesmo conjunto A e o conjunto B, com os mesmos elementos, tá bom, galera? Mesmo conjunto, 0 e 1, 1, 2 e 3. Eu posso pedir para você, né? A prova pode te pedir o quê? A prova pode te pedir para você formar o conjunto B vezes A. Ou seja, encontrar o produto cartesiano B vezes A. B vezes A, galera, vai ser o conjunto formado por que pares ordenados? Olha só, hein? Olha só. Eu posso formar o 1 com 0 e o 1 com 1. Então, olha só. O 1 com 0 e o 1 com 1. Perceba que agora eu estou indo de B para A. De B
para A. Agora, eu posso também fazer o quê? 2 com 0 e 2 com 1. Posso ou não posso? Posso fazer. 2 com 0 e 2 com 1. E por fim, eu posso fazer o quê? O 3 com 0 e o 3 com 1. Não posso fazer isso? Então, eu fiz aqui 3 com 0 e o 3 com 1. Fechei o nosso conjunto. Fechei todas as combinações possíveis de se fazer entre os conjuntos A e B, B e A no caso, né? Então, esse conjunto aqui que eu acabei de encontrar é o conjunto formado pelos pares ordenados x e y, tal que x pertence a B e y pertence a A. Por isso que esse aqui é o produto cartesiano B vezes A. E esse aqui é o A vezes B, né? B vezes A e A vezes B. Perceba que os conjuntos são diferentes. Opa! Se os conjuntos são diferentes, atenção. Atenção. A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, o produto cartesiano é não comutativa. A operação produto cartesiano é não comutativa. A vezes B nem sempre vai ser B vezes A. Tudo bem? Tranquilo? Então, A vezes B é diferente de B vezes A se acontecer o quê? De A foi diferente de B. Se os conjuntos forem diferentes, então o produto cartesiano A vezes B e B vezes A serão diferentes. Presta atenção aqui em mim. Olha só, turma. Produto cartesiano. Eu tenho um conjunto A e tenho outro conjunto B. Conjuntos finitos. Porque se for infinito, não tem como você terminar essa operação de ligar um elemento com o outro. Tá? Então, os conjuntos têm que ser o quê? Finitos. Então, dados os dois conjuntos A e B finitos, tá? E não vazios, né? Tem-se como produto cartesiano o conjunto formado por todos os elementos da forma x e y, lembrando que é par ordenado, tá? De tal forma que o x pertence a A e o y pertence a B. Se x pertence a A e y pertence a B, eu estou fazendo A vezes B. Se o x pertence a B e o y pertence a A, eu estou fazendo B vezes A. Quem manda é o primeiro elemento. Tudo bem? Venha comigo na tela. Até aqui, tudo bem, turma? Tranquilo? Ó, vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Bem tranquilo. Ó, vou colocar em preto, né? Ó, exemplo aqui em cima aqui, ó. Olha esse produto cartesiano aqui, ó. A vezes B. 0 e 1. 1 e 1. 2 e 1. 0, 1. 1 e 1. E 2 e 1. Formei aí um conjunto que representa um produto cartesiano A vezes B. A partir desse produto cartesiano, eu consigo fazer algumas conclusões. Que conclusão? O conjunto A é formado pelos elementos 0, 1 e 2? Sim ou não? E o conjunto B é formado pelo elemento aqui, ó, pelo elemento 1. Exatamente isso. Porque o primeiro aqui, ó, serão os elementos de quem? De A. E o segundo, que é só o 1, vai ser o elemento de quê? De B. Fiz todas as combinações, 0 com 1, 1 com 1 e 2 com 1. Então, eu consigo, a partir de um produto cartesiano listado, apresentado, encontrar quais são os conjuntos. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, hein? Representação gráfica do produto cartesiano. Então, galera, olha só. Imagine dois conjuntos. Ó, vou pegar os mesmos conjuntos aqui, tá? O conjunto A. Vou melhorar aqui esse diagrama, né? O conjunto A e um conjunto B. Tá? Um conjunto A e um conjunto B. Deixa eu melhorar esse A aqui. Conjunto A e um conjunto B.
Ó, o conjunto A eu vou pegar aqui, ó, 1 e 2, por exemplo. E o conjunto B, 1 e 2 não, vou pegar 1 e 3. E o conjunto B, eu vou pegar o 1, o 3 e o 5. Pode ser? Vou fazer aqui o produto cartesiano A vezes B. Me ajuda aí. A vezes B. Vamos ver se vocês estão craques aí. Ó, vamos ver se vocês estão craques. 1 com 1, 1 com 3 e 1 com 5. Então, ó, 1 com 1, 1 com 3 e 1 com o quê? 1 com 5. Tudo bem? E agora? Agora eu faço o quê? 3 com 1, 3 com 3 e 3 com 5. Faz sentido? Vou colocar até em verde aqui. 3 com 1, 3 com 3 e 3 com o quê? Com 5. Fechei aí todas as combinações possíveis do nosso produto cartesiano A vezes B. Show de bola? Lembra que conjunto, né, dos pares ordenados é um produto cartesiano? Como está aqui, A vezes B. E pares ordenados eu consigo representar no plano cartesiano? Então, olha só, vamos representar esse conjunto aí no plano cartesiano. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui o eixo Y, tudo bem? E aqui eu vou pegar o quê? O eixo X. Pode ser? Tranquilo? Vou aumentar esse eixo X aqui, ó. Eixo X. Tudo bem? Vou pontuar os elementos. Quem está vindo primeiro, turma? O A. Então, o A está no lugar do X, não é isso? O A está no lugar do X. Então, olha só. Quais são os elementos de A? 1 e 3. Então, eu vou pontuar aqui, ó. 1 e 3. Tudo bem? Vou colocar esse 3 aqui, ó. Colocar esse 3 aqui, ó. Um pouco mais para a esquerda. Beleza, 1 e 3. E quem é o conjunto B? O conjunto B está no lugar do Y, não é isso? Está em segundo lugar. Então, se está no lugar do Y, eu tenho que pontuar os elementos de B no Y. Ó, 1, 3 e o quê? 5. Tudo bem até aqui? Tranquilo? E como é que eu formo mesmo os pares ordenados? Eu tenho que traçar retas paralelas, sim ou não? Até elas se encontrarem. Então, olha só. Vou traçar retas paralelas, ó. Ó. Tracei reta paralela ao X. Tracei reta paralela ao X. Tracei reta paralela ao X. E vou traçar reta paralela a Y agora. Tracei reta paralela a Y. Tracei reta paralela aqui, ó, a Y. Existe pontos de interseção? Existe. Olha os pontos de interseção aqui, ó. Tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse e tenho esse. Sim ou não? Vou dar nomes, né? Vou chamar aqui de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Tudo bem? Quantos pontos a gente tem ali? 6 pontos. Exatamente a quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada ponto desse aí é um par ordenado. Sim ou não? Agora, quem são de fato esses pontos? Quem são de fato esses pontos? Então, olha só. O ponto A, eu peguei o 1. Olha aqui, hein? Preste bastante atenção nisso aqui, ó. Eu peguei o 1 com esse 1 aqui, ó. Me resultou o ponto A. Então, o ponto A é que par ordenado? 1 e 1. 1 e 1. E o B? Continuei com 1, mas subi até o 3. Então, é 1 e 3. E o C? Perdão, continuei com 1 e fui até quanto? Até o 5. Não é isso? Ponto 1 e 5. E o nosso ponto D? O ponto D, agora eu estou em que abscissa?
abscissa 3. Com que ordenada? 1. Então, é 3 e 1. E o ponto E? Ponto E é a abscissa 3 e ordenada o quê? 3. E, por fim, o nosso ponto F é a abscissa 3 e ordenada o quê? 5. Facinho, né? Conseguir locar cada par ordenado que compõe o produto cartesiano A vezes B. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Agora, olha só. E se eu pedisse para você representar... Vou lá, vou dividir aqui o quadro aqui, ó. E se eu pedisse para você representar... Caramba, é um pior que o outro, né? E se eu pedisse para você representar... Não A vezes B, mas sim B vezes A. Se eu pedisse isso aqui, B vezes A. B vezes A ficaria como, turma? Ficaria como? Vamos imaginar aqui, ó. Olha o conjunto. Conjunto A. E aqui nós temos o conjunto quê? Conjunto B. Conjunto A com que elemento mesmo? 1 e 3. E o conjunto B? 1, 3 e 5. Faz sentido? Ó, agora é B vezes A. Olha a seta saindo de B indo para A. 1 com 1 e 1 com 3. Sim ou não? Então vai ficar 1 com 1 e 1 com 3. Depois vai ser 3 com 1 e 3 com 3. 3 com 1 e 3 com 3. E por fim, 5 com 1 e 5 com 3. 5 com 1 e 5 com 3. Perceba que agora, como eu estou fazendo B vezes A, quem manda é o B. Né? Quem manda é o B. O B está no lugar do X. Então, eu tenho que pontuar os elementos de B na abscissa. Vamos colocar no gráfico agora? Deixa eu melhorar aqui. Ó, eixo Y, sim ou não? E eixo X. Sim? Beleza? Quem são os elementos de B? Quem são os elementos de B? 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Então, ó, 1, 3 e 5. E quem são os elementos de A? Quem são os elementos de A? 1 e 3. Então, ó, 1 e 3. O que eu faço mesmo? Eu traço retas, o quê? Retas paralelas. Então, ó, paralela a X, paralela a X, porque está saindo de Y. E as retas que saem de X são paralelas a quê? A Y. Paralela a Y, paralela a Y, paralela a Y. Sim ou não? Tem ponto de interseção, turma, entre essas retas? Tem. Olha aqui, ó. Tem ponto de interseção. Tem ponto de interseção. Esses pontos de interseção, vou dar nomes, né? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. E quem é A, B, C, D, E, F? Quem são esses pontos? Olha só. A é o ponto que 1 e 1. B é o ponto que 1 e 3. Porque ela possui a mesma abscissa, o que muda é a ordenada. E a próxima abscissa? A abscissa de C. A abscissa de C é o quê? 3. E a nossa ordenada de C? 1. E em D, a nossa abscissa também é 3, só que a ordenada aumentou, foi para quanto? Ponto 3 e 3. E na E, a nossa abscissa 5 e ordenada 1. E na F, a abscissa também é 5 e a ordenada é quanto? 3. Pontuei os nossos pontos agora de B vezes A. Tudo bem? Olha só que legal, hein? Ó, atenção. Ó, atenção. Ó, N de A vezes B
é igual a n de A vezes n de B. Né? Isso aqui é a cardinalidade do produto cartesiano. Olha só, o A tem 2 elementos. O B tem 3 elementos. Logo, A vezes B vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 elementos. Ou seja, 6 pares ordenados. Tudo bem? Percebam que bateu certinho, ó. Bateu certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares ordenados. Ok? Tudo bem? Show de bola? Olha só, turma, outra coisa interessante. Olha para essa figura, né? Olha para essa figura. Olha para essa figura e olha para essa figura. O que mudou de uma para outra? Essa estava em pé, né? Essa figura aqui, ó, ela está em pé, e essa figura aqui, ela está o quê? Está deitada, né? Por que essa aqui está em pé? Porque a base é menor. Olha a base aqui, ó. A base é menor. E a altura é maior, tem mais elementos. Então, a figura fica em pé. Quando a base é maior, 3 elementos, e a altura é menor, 2 elementos, aí você tem uma figura deitada. Tudo bem? Tem uma figura deitada. Outra coisa, ó, outra coisa, bizu. Ó, bizu. Tá, bizu. Quando você tem n de A, deixa eu melhorar aqui. Quando você tem número de elementos de A diferente de número de elementos de B, essa figura será um retângulo. Essa figura será um retângulo. A figura geométrica formada pelo produto cartesiano será um retângulo. Se você tiver número de elementos iguais, ou seja, se você tiver n de A igual a n de B, se você tiver uma quantidade de elementos iguais entre os dois conjuntos, iguais, essa figura será o quê? Um quadrado. Você terá como figura um quadrado. Percebam que a figura aqui, ó, que eu postei para vocês, deu um retângulo. Porque eles não possuem, A e B não possuem a mesma quantidade de elementos. Turma, presta atenção aqui. Observe que, ó, quase 10 minutos só num slide. Só para explicar a vocês produto cartesiano. Só para mostrar a vocês como representar o produto cartesiano no gráfico, no sistema x ou y, no sistema cartesiano. Isso aqui é importantíssimo para construir uma base e você entender lá na frente função de fato. Tudo bem? Tranquilo? Então, o tempo investido aqui vai fazer a diferença lá na frente. Volta aqui para o slide. Vamos lá. Algumas perguntas, hein? Vamos lá. Vamos começar a esquentar a coisa aqui. Vou voltar ao slide. Ó. Vimos o que é par. Vimos o que é par ordenado. E vimos o que é plano cartesiano. Ou ainda plano x ou y. Né? Sistema cartesiano. Tudo bem? Par, conjunto de elementos. De 2 elementos, par ordenado, a ordem importa. Produto cartesiano é a região delimitada pela abscissa ordenada. Show de bola. Vi também que eu consigo colocar esses pares ordenados no gráfico, né? No sistema cartesiano x ou y. Tudo bem? Lembra os senhores isso aqui, ó. Se x for 0 ou y for 0, o par estará ou na abscissa ou na ordenada. Tudo bem? Tranquilo? E se a abscissa e a ordenada forem 0, esse par ordenado é a própria origem. E aqui nós batemos o conceito de produto cartesiano. Produto cartesiano é o conjunto formado por todos os pares ordenados da forma x e y,
tal que X pertence a A e Y pertence a B. Tudo bem? Isso eu estou falando de A vezes B, porque se eu fizer B vezes A, eu troco a ordem das flechas. A flecha sai de B e vai em direção a A, tá? Informei também que A vezes B é diferente de B vezes A, ou seja, não é comutativa esta operação. Só vai ser comutativa, olha aqui, hein? Se A for igual a B, isso aqui implica dizer que A produto cartesiano B é igual a B produto cartesiano A, tá? Só se os conjuntos forem o quê? Iguais. Então, cuidado com isso aqui. Tudo bem? Beleza? E vimos agora a representação gráfica do produto cartesiano. Então, eu consigo pontuar esses pares ordenados dentro do sistema cartesiano. Lembra os senhores, se os conjuntos tiverem elementos diferentes, quantidade de elementos diferentes, a figura será um retângulo. E se a quantidade de elementos forem iguais, a figura será o quê? Um quadrado. Tudo bem? Lembro também que cardinalidade de produto cartesiano, número de elementos de A vezes B é N de A vezes N de B. Se A tem 2 elementos e B tem 3 elementos, o produto cartesiano vai ter quantos elementos? 6 elementos. A figura estará em pé se a base for menor. Base menor. E a figura estará deitada se a base for maior. Galera, completinho aqui para vocês, tá bom? Completinho. Outra coisa, agora sim, vamos lá, dando continuidade. Galera, lembra que eu falei que par ordenado é todo par da forma XY? Ó, X, Y. E que X é a nossa abscissa e Y é a nossa ordenada? Sim ou não? Vou fazer algumas perguntas a você, tá? Olha só. Olha só que maneiro. Olhando para o produto cartesiano A vezes B, tá? Olhando para o produto cartesiano, olhando para o produto cartesiano A vezes B. Olha a representação gráfica dele, tá olhando? Isso, olha aí, X ou Y, tá olhando? Beleza. Pergunta a vocês. Quais são as ordenadas, olhando para o A vezes B, quais são as ordenadas da abscissa 1? Da abscissa 1. Quais são as ordenadas da abscissa 1? Tranquilo? Ó, abscissa 1. Abscissa 1. Abscissa 1. Quais são as ordenadas? As ordenadas 1, 3 e 5. Tá? 1, 3 e 5. Beleza? E quais são as abscissas? Quais são as abscissas da ordenada 3? Quais são as abscissas da ordenada 3? Ó, olha o 3 aqui, ó. Olha o 3. Tá vendo o 3 aqui? O 3 está aqui. Quais são as abscissas da ordenada 3? 1, porque eu tenho 1 e 3. E o 3, que eu tenho o quê? 3 e 3. Então, sempre cuidado com essas leituras, tá? Quem é abscissa e quem é ordenada. Por exemplo, olha para o B vezes A aqui, ó. Para o B vezes A. Olha, isso aqui é abscissa, 1. Isso aqui é a ordenada. Isso aqui é a abscissa 1, isso aqui é outra ordenada. Então, essa abscissa 1 tem quantas ordenadas? 2, que é 1 e 3. Que eu formo para a ordenada 1, 3 e 1 e 1. Tudo bem? Beleza? Tranquilão, galera? Então, volta para cá. Então, ó, isso aqui, galera, pelo amor de Deus, presta atenção. Pô, mestre, a aula não era de função? Você está falando aí de par ordenado, de par, de produto cartesiano. Pô, fica calmo, você vai entender. Vê que uma coisa puxa a outra. Olha só, o que é produto cartesiano? É um conjunto. Conjunto de quê? De pares ordenados. O que é par ordenado? É um conjunto de 2 elementos, onde a ordem importa. Uma coisa vai puxando a outra, tá? Uma coisa vai puxando a outra. Produto cartesiano, então, tranquilo, é o conjunto formado por todos os pares ordenados, todas as combinações. Se é de A para B, pego todos os elementos de A e combino com cada elemento de B. Se for B vezes A, pego o elemento de B e combina com cada elemento de A. Tudo bem? Lembrando que
A vezes B pode ser igual a B vezes A. Uma condição, A sendo igual a B. A regra é os conjuntos serem diferentes. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Mas cuidado, se a banca não falar nada, né, se na sua prova cair assim, dados os conceitos de produto cartesiano, considerando-se dois conjuntos A e B não vazios, é correto afirmar que A vezes B é diferente de B vezes A? Ele falou que os conjuntos eram diferentes? Ele falou dados os dois conjuntos A e B. Não falou que eram diferentes. Então você não pode afirmar que nessa primeira opção não é comutativa. Você não consegue afirmar. Agora, se ele falar dados os dois conjuntos A e B, diferentes, não vazios, é correto afirmar nos conceitos de produto cartesiano que A vezes B é diferente de B vezes A, porque eles são diferentes. Dominou? E para dois conjuntos serem diferentes, basta que pelo menos um elemento seja diferente. Tudo bem? Tranquilo? Dois conjuntos são iguais quando todos os elementos de um conjunto for igual a todos os elementos do outro conjunto, independentemente da ordem e independentemente da quantidade que o próprio elemento está repetido. Beleza? Por isso que eu ensino conjuntos para vocês. Porque nessa parte aqui você precisa ter essa noção de conjunto. Tudo bem? O que é conjunto igual, o que é conjunto disjuntos, o que é conjunto vazio, finito, infinito e assim por diante. Dominado? Sem crise? Volta comigo na tela. Essa, então, é a representação gráfica do produto cartesiano. Seguindo, relação binária. Parou. Presta atenção aqui. Galera, relação binária. Agora, a gente está prestes a entrar no conceito de função. Estamos prestes. Estamos construindo toda a base para eu te passar o conceito de função, tá bom? O que é relação? Olha só, antes de falar o conceito de relação binária, a gente precisa relembrar o que é par ordenado, que é um conjunto de dois elementos onde a ordem importa. E o que é produto cartesiano? É o conjunto formado por todos os pares ordenados. Aonde o par ordenado x e y, o x tem que pertencer a A, se for um produto cartesiano A vezes B, e o y tem que pertencer a B. Tudo bem? Relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. É só isso. Relação binária é um subconjunto, é uma parte de todos os pares ordenados formado pelo produto cartesiano A vezes B. Tudo bem? Então lembra do conceito de subconjuntos? Por isso é que eu falo de conjuntos para vocês. Lembra o que é subconjunto? Partes de um conjunto, lembra disso? Tranquilo? Então, subconjunto é uma parte do todo. Relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Então, é uma parte, é um pedaço onde você tem alguns pares ordenados. Tranquilo? Vem comigo na tela. Relação binária, então. Relação binária. Ó. É um subconjunto de um produto cartesiano. É um subconjunto de um produto cartesiano. Tudo bem? Então, olha só. Na nomenclatura, eu posso escrever isso aqui, ó. Relação binária, então, que é geralmente chamado de R, tá? Vou colocar esse R melhorzinho aqui. R. Relação binária, relação está contido no produto cartesiano A vezes B, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? O que está escrito aqui? Está escrito que a relação binária está contida no produto cartesiano de A em B. Tudo bem? Relação binária está contida no produto cartesiano de A em B. Vamos ver na prática isso? Galera, muita atenção aqui, hein? Para tudo que você está fazendo, inclusive respirar. Ó, preste atenção aqui. Para focar mesmo, ó. 0 e 1. 2, 3,
e 4. Tudo bem até aqui? Beleza. Dois conjuntos, A e B, não vazios, diferentes e que não possuem quantidade de elementos iguais. Beleza. Então, olha só, presta atenção aqui em mim. Recapitulando. Se eu tenho dois conjuntos não vazios, diferentes, cujas quantidades de elementos são diferentes, a figura formada, a representação gráfica desse produto cartesiano vai ser um retângulo ou um quadrado? Vai ser um retângulo, porque a quantidade de elementos são diferentes. Se eu fizer a representação gráfica de A vezes B, A tem 2 elementos, B tem 3. Se eu fizer A vezes B, a figura fica em pé ou fica deitada? Fica em pé, porque a base é menor. E se eu fizer B vezes A, a figura vai ficar deitada, porque a base vai ser maior, 3 elementos. Olha aí que maneiro. Aí imagine na sua prova, ele pedir a área formada, né? A área formada pelos limites desses pares ordenados. É só você calcular a área do retângulo. Tudo bem? Tranquilo? Base vezes altura, morreu a questão. Tá? Beleza, volta aqui para mim. Olha só na tela. Dois conjuntos A e B. A, 0 e 1, B, 2, 3 e 4. Tá? Olha só. Qual é o conjunto A vezes B? Vamos ver se vocês conseguem fazer de cabeça aqui, ó. 0 e 2, depois 0 e quem? 3, depois 0 e quem? 4. Perceba que eu peguei o elemento A e estou combinando com os de B, porque eu estou fazendo A vezes B, x e y. Depois eu pego o 1 com 2, depois o 1 com 3 e depois o 1 com o quê? Com 4. Tudo bem? Tranquilão? Beleza. E se eu pedir para você B vezes A? B vezes A vai ficar o quê? 2 e 0, 2 e 1. Depois 3 e 1, perdão, 3 e 0, vou colocar na ordem, né? 3 e 0, 3 e 1. 4 e 0, 4 e 1. Tudo bem? A vezes B e B vezes A. Percebam que há uma diferença entre esses produtos cartesianos. Tudo bem? A vezes B e B vezes A. Beleza. O que eu fiz aqui são produtos cartesianos. Produtos cartesianos entre esses dois conjuntos A e B. Ok? Agora, eu estou no tema relação binária. Relação é um subconjunto, é uma parte do todo. Então, olha só. Eu posso imaginar isso aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó. Relação 1. Se eu pegar essa relação 1 aqui, ó. 0 e 2 e 1 e 2. Isso aqui é uma parte. Isso aqui é uma parte. Ó, 0 e 1, perdão, 0 e 2. Peguei esse elemento aqui, ó. 0 e 2. E depois peguei quem? 1 e 2. Eu peguei um pedaço desse todo aqui? Peguei. Então, essa relação binária, essa relação 1, ela está contida em que produto cartesiano? A vezes B. Olha aqui, ó. 0 e 2. E depois 1 e 2. Então, eu peguei um conjunto que está contido em outro conjunto. Então, essa relação 1, ela está contida em A vezes B. Posso pegar uma outra relação? Posso. Vou pegar uma relação 2 aqui. Relação 2. Vou pegar aqui, ó, 2 e 1 e 4 e 0. Além dele, pego também o 4 e 1. Pode ser? Pode. Vamos ver no gráfico aqui, no diagrama, como é que fica essa relação? Olha só, 2 e 1. Ó, o 2 vem primeiro, então é de 2 para 1. Depois, 4 e 0. Depois, 4 e quê? 4 e 1. Perceba que eu estou saindo agora de B, a seta está saindo de B e indo para A. Então, vamos lá. 2 e 1. Olha aqui, ó. 2 e 1.
Tá aqui. 4 e 0, tá aqui. E 4 e 1, tá aqui também. Então, essa relação 2 está contida em quê? Em B vezes A. Tranquilo? Está contida em B vezes A. É um subconjunto, é uma parte. É uma parte do todo. De que todo? Desses dois produtos cartesianos aqui possíveis. Tudo bem, turma? Beleza? Até aqui tranquilo? Então, olha só, presta atenção aqui. Relação binária é um subconjunto do todo. Relação binária é um subconjunto do todo. O todo é o produto cartesiano. Relação binária é uma parte, é um pedaço. Tudo bem? E essa parte do todo, o subconjunto também é um conjunto. Então, a relação, né, travada entre uma relação binária e um conjunto tem que ser relação de estar contido. Por isso que a relação 1 e a relação 2 estão contidas, né? Está contida, respectivamente, em A vezes B e a outra em B vezes A. Dominou? Tranquilo, sem crise, mesmo? Vem comigo na tela. Beleza. Se vocês entenderam, eu vou pegar um exemplo aqui. Se vocês entenderam, eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Conjunto A e um conjunto B. Aqui no A, eu vou colocar os elementos 1 e 3. Aqui é o 0, 1 e 4. Tudo bem? Olha só. 1 com 0, 1 com 1, 3 com 4. R, vou colocar em outra cor aqui. Relação 1. 1 com 0, 1 com 1, depois 3 com 4. Tem 3 pares ordenados, tem 3 setas. E essa relação ela está indo de A para B. Então, eu posso afirmar que essa relação R1 ela está contida em A vezes B. Dominou? Sim ou não? E eu falo para mim aí, ó. Fala para mim aí, uma R2. Agora de B para A. De B para A. Pode ser o quê? Vamos supor. 0 e 1. Sim ou não? Pode ser 1 e 1. E pode ser o quê? 4 e 3. Sim ou não? Essa R2 aqui, ó, olha que maneira, hein? Olha a R2. A R2 eu fiz o quê? O 0 eu parti para o 1, o 1 eu parti para o 1 e o 4 eu parti para o 3. Eu fiz exatamente o caminho inverso de R1. Eu fiz o caminho inverso, ó. 0 para 1, o 1 para 1 e o 4 para 3. E achei quem? R2. Então, eu estou saindo agora de B para A, eu fiz o caminho inverso. Ao invés de ir de A para B, eu fui de B para A, utilizando os mesmos elementos. Então, R2 está contido em B vezes A. Se eu fiz o caminho inverso, galera, exatamente utilizando os mesmos elementos, só que saindo de um conjunto e indo para o outro, né? Isso aqui é relação inversa. Caramba! Isso aí que é relação inversa? É. Então, R2, na verdade, é R1 elevado a menos 1. É a relação inversa de R1. Caramba, que maneiro! É, garotão. É isso aí. Agora as coisas estão começando a se encaixar, né? Relação binária. Batemos aí um teminha maneiro que cai na sua prova, tá bom? Então, preste atenção aqui em mim. Presta atenção. Saí de um conjunto A e fui para o conjunto B, eu tenho um produto cartesiano. Se eu pegar uma parte, eu tenho uma relação. Se eu sair de B e fui para A, eu tenho o quê? Um produto cartesiano. Se eu pegar uma parte desse todo, eu tenho uma relação. Agora, cuidado. Ser relação inversa não significa, eu fui de A para B, agora fui de B para A, então é relação inversa. Não. Eu tenho que utilizar os mesmos elementos e inverter a ordem deles. Se eu sair do A e fui para B de 1 para 3, agora eu tenho que ir de 3 para 1. Se eu fui de 2 para 4, agora eu tenho que ir de 4 para 2. Então, eu tenho que utilizar os mesmos elementos na ordem inversa. Por isso que é uma relação inversa. Tudo bem? E a relação inversa, ela na nomenclatura, na escrita, é R elevado a menos 1. Tá? Lembra de inverso. Show de bola? Volta comigo na tela aqui.
Até aqui, beleza, né, turma? Tranquilo, beleza? Agora, olha só, falando de domínio e imagem. De domínio e imagem, tá? Olha só que maneiro. Olha só, a grosso modo, pegar aqui essa cor aqui. Beleza. Domínio são os elementos da abscissa de onde saem as setas. São os elementos da abscissa de onde saem as setas. Tranquilo. E a imagem? A imagem são os elementos da ordenada que recebem as setas. Então, o domínio, né? Domínio é de onde saem as setas e imagem é onde recebem as setas. Domínio está diretamente ligado à abscissa e imagem está diretamente ligado à ordenada. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui dois conjuntos, tá? Dois conjuntos. Conjunto A, conjunto B. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Conjunto B. Olha só, vou pegar os elementos 1, 4, 2, 3 e 5. Tudo bem? Se eu fizer o produto cartesiano AB, eu vou formar o quê? 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 5. 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 5. Posso ainda fazer 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 5. Então, faço ainda 4 com 2, 4 com 3 e 4 com o quê? 4 com 5. Formei o produto que é cartesiano A vezes B. Show de bola? Quero saber o domínio, né? O domínio desse produto cartesiano. Domínio. Domínio está relacionado da onde saem as setas, do conjunto A. Então, domínio é o quê? 1 e 4. E a imagem, né? E a imagem é aonde chegam as setas. Então, olha só. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Conjunto A, conjunto B. Vou fazer agora uma relação. Pode ser? Ó, 1 e 4, 2, 3 e 5. Peguei os mesmos elementos de cima, tá? Vou fazer agora, ó, 1 com 2, 1 com 3 e 4 com 3. Eu peguei uma parte do todo, né? Peguei uma parte de uma combinação. Então, aqui eu tenho uma relação que está contida em A vezes B. Sendo essa relação o conjunto formado pelos pares ordenados 1 e 2, 1 e 3 e 4 e 3. Sim ou não? Dessa relação, qual é a imagem dessa relação? Imagem. Imagem está relacionada aonde chegam as setas. Os elementos que recebem o quê? Que recebem as setas. Tudo bem? Os elementos que recebem as setas. Quem recebeu a seta aí nessa brincadeira? Recebeu a seta apenas os elementos 2 e o elemento 3. Tranquilo? Então, cuidado. Se o 5 não recebeu seta, ó, cuidado. O elemento 5 não recebeu
seta. Logo, não é imagem. Não é imagem. Tranquilo? Não faz parte do conjunto imagem desta relação R1 que está contida em A vezes B. Tudo bem? Então, galera, olha só, presta atenção. R, que é a nossa relação R1 aqui, é uma parte do todo do nosso produto cartesiano. Se eu quero descobrir o domínio, é só ver da onde saem as setas. Quais são os elementos que estão saindo seta? Ah, sai seta do 1, sai seta do 2, sai seta do 3. Então, 1, 2 e 3 é o nosso domínio. Tá? E esse domínio está ligado a que elemento? Quem é o reflexo dele do outro lado? Quem é a imagem dele do outro lado? Ah, essa imagem é a 4, 5 e 6. Então, 4, 5 e 6 é a imagem daqueles elementos. Tá bom? Então, quando... Olha só, volta aqui para a tela. Volta aqui para a tela. O que isso aqui quer dizer, galera? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer, olha só, que quando eu coloco 1, resulta o quê? 2. Quando eu coloco 1, também pode resultar o quê? 3. E quando eu coloco 1, também pode resultar o quê? 5. Quando eu coloco 4, pode resultar 2, ou pode resultar 3, ou pode resultar o quê? Pode resultar 5. Tá bom? Tranquilo? Então, esse resultado é a nossa imagem. É o resultado do x que você coloca. Então, olha, ó, quando eu coloco x igual a 1, resulta o quê? 2. Mas quando eu coloco x igual a 1, também pode resultar o quê? 3. E quando eu coloco x igual a 4, eu coloco uma imagem, eu recebo uma imagem, eu tenho como resultado de imagem 3. Tá? Ou seja, olha só, assim, quando x é igual a 1, eu tenho y igual a quanto? 2. Também tenho x igual a 1, a possibilidade do y ser quanto? 3. E quando x é 4, eu tenho y igual a quanto? 3. Tudo bem? Tranquilo? Na de cima aqui, quando x é igual a 1, eu posso ter um y igual a 2. Quando x também é 1, eu posso ter um y igual a 3. E quando x é igual a 1, eu também posso ter um y igual a quê? 5. E quando x for 4, eu posso ter um y2. Quando x for 4, eu posso ter um y3. Ou quando x for 4, eu posso ter um y igual a quanto? 5. Isso aqui é as nossas relações aqui de x e y. De domínio com o quê? De domínio com imagem. Tá? Tudo que está relacionado a x é domínio. Tudo que está relacionado a y, que recebe seta, é a nossa imagem. Ok? Beleza? Relação inversa, né? Relação inversa e propriedade das relações inversas. Olha só, preste atenção aqui. Eu já passei para os senhores, que relação inversa é o caminho inverso de uma relação. Então, se relação é um subconjunto de um produto cartesiano, tranquilo? Se eu fizer exatamente o caminho inverso, eu estou descobrindo, eu estou achando a minha relação inversa. Dominou? Volta aqui comigo no slide. Olha só, vou trabalhar sempre com exemplos, tá? Para ficar prático. Exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Conjunto A e um conjunto B. Ambos não vazios. Ambos não vazios. Tudo bem? Vamos lá. O conjunto A, eu vou colocar os elementos 1, 2 e 3. 2, 4, 5 e 6. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza? Eu posso pegar uma relação desse produto cartesiano AB? Posso. Posso. Ó, vou pegar aqui, ó, uma relação R1 que está contida em A vezes B, tá? Essa relação, deixa eu melhorar aqui. Vou pegar uma relação R1 que está contida em A vezes B. Tudo bem? Essa relação R1, eu vou pegar os seguintes pares ordenados. Vou pegar 1 com 2, vou pegar 2 com 4 e vou pegar 3 com 6. Tá?
Ou seja, eu peguei 1 com 2, peguei 2 com 4 e 3 com o quê? 3 com 6. Eu peguei essa relação aí. Pode ser? Peguei essa relação, uma parte. Uma parte. Ok? Beleza. Olha só que legal. Agora, eu quero que você fale para mim, quem é a relação inversa de R1. A relação inversa de R1. O que é relação inversa? Se antes eu tinha R1 estando contido em A vezes B, a minha relação inversa, ela na verdade está contida em B vezes A. Eu saio agora de B e vou para quem? E vou para A. Então, como é que fica essa minha relação? Agora eu venho de 2 e vou para quem? Para 1. Eu venho de 4 e vou para quanto? 2. E eu venho de 6 e vou para quem agora? E vou para 3. Agora eu formei os meus pares ordenados que compõem a minha relação R elevado a menos 1. Vamos lá, quem são os pares? 2 e 1. Quem é o outro par? 4 e 2. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. 4 e 2. E quem é o meu outro par? 6 e 3. Formei, então, a minha relação inversa. Sim ou não? Formei a minha relação inversa. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Olha isso aqui, ó. Me diz de R1 quem é o domínio. Quem é o domínio? E me diz de R1 quem é a imagem. Domínio de R1, fala aí, é da onde saem as setas, não é isso? São os primeiros elementos. 1, 2 e 3. Foi da onde saiu a seta, né? A seta em amarelo. E quem é a imagem? Quem recebeu a seta. Quem recebeu a seta? São os segundos elementos. Tá? Quem recebeu a seta são os segundos elementos. Então, ó, 2, 4 e 6. Sim ou não? Tranquilo? Beleza? Agora, vamos olhar para a nossa relação inversa, né? Relação inversa, R é menos 1. Vamos lá. Quem é o domínio da nossa inversa? Domínio da inversa vai ser 2, 4 e 6. E quem é a imagem da nossa inversa? A imagem, né? Aqui é domínio de menos 1 e a inversa, né, de menos 1. Quem é a imagem? 1, ó, imagem, quem recebe a seta? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Caramba! Então, o que você pode concluir aqui? Relação inversa é o caminho inverso de uma relação. Beleza, se eu estou indo de A para B, agora vou de B para A e é só alterar a ordem dos pares ordenados, né? Dos elementos pares ordenados. O que você conclui? O que você conclui disso aí? Olha só. Que o domínio da inversa é igual à imagem da relação original. Olha só, quem é o domínio da inversa? 2, 4 e 6. Olha a imagem da original, 2, 4 e 6. Qual é a outra conclusão, outra propriedade dessas relações? Que a imagem da inversa é igual ao domínio da original. Caramba! Olha a imagem da inversa, 1, 2 e 3. Olha o domínio da original, 1, 2 e 3. Caramba! E outra, o que você conclui? Que a relação inversa da inversa é igual à própria relação original. Ou seja, se eu pegar agora essa relação aqui inversa e jogar a inversa dela, como eu estava de B para A, eu vou voltar de A para B. Então, a inversa da inversa, eu volto para quê? Para a original. Tá? Então, tem essas relações aqui importantíssimas para você massacrar a sua prova, para você arrebentar. Então, olha aqui para mim.
O domínio da inversa é igual à imagem da original. A imagem da inversa é igual ao domínio da original. E a inversa da inversa é a própria relação, é a própria função. Então você consegue, a partir de diagramas simples, você consegue fazer essas conclusões. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. É claro que para você saber fazer isso aqui, você teve que aprender o que é par, o que é par ordenado, o que é produto cartesiano, representação no gráfico, saber tudo aquilo que eu passei até agora, para chegar aqui e começar a concluir o que é relação inversa, né? O que é domínio, o que é imagem, né? Da onde sai a seta, onde chega a seta, que a ordem importa e etc e tal. Beleza? Tranquilo? Tá bonito, né? Anota tudo isso aqui é importante, beleza? Outra coisa, combine isso aqui com o seu material escrito, né? O livro eletrônico nosso lá. Pega o livro eletrônico, leia de cabo a rabo e faça todos os exercícios. Vai chegar na prova, você vai conseguir desenrolar, beleza? Volta aqui comigo para o slide. Então, ó, relação inversa e as propriedades das relações, né? Propriedades dessas relações inversas. Tudo bem? Beleza? Seguindo, então. Então, aqui, galera, falando mais um pouquinho sobre relações, né? Mais um pouquinho sobre relações. Vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá, exemplos. Exemplos. Vamos lá, exemplo A. Conjunto A e um conjunto B. Aqui eu tenho os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? 2, 3 e 4. Vou fazer isso aqui com vocês, ó. 2, 0, perdão, 0, 2, 0, 3, 0, 4. E vou fazer aqui, ó. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Tudo bem? Aqui eu tenho dois conjuntos e eu tenho todas as combinações possíveis. Então, vamos lá. Recapitulando, né? Recapitulando. Ache para mim A vezes B. Ache para mim B vezes A. Ache para mim uma relação que está contida em A vezes B. Ache para mim uma relação que está contida em B vezes A. Ache para mim A vezes A. Ache para mim B vezes B. A vezes A é a mesma coisa que A quadrado. B vezes B é a mesma coisa que B quadrado. Tá? Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha só, hein? Vamos lá que eu vou fazer junto com vocês. A vezes B, conjunto dos pares ordenados, produto cartesiano. Então vai ser 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Depois, 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Foi? Beleza? E o B vezes A? B vezes A é fazer o contrário. Sim ou não? Fazer o contrário. Ó, eu faço agora de 2 para o 0, depois 2 para o 1, depois 3 para o 0 e 3 por 1. E depois eu faço 4 para o 0 e depois eu faço 4 para o 1. Beleza? Agora, uma relação que esteja contida em A vezes B. Vou colocar de outra caneta aqui. Uma relação que esteja contida em A vezes B. Eu posso pegar aqui, ó, A vezes B. Vou pegar o 0 e 2, o 0 e 4, por exemplo, o 1, 3. Ela está contida? Está contida. Tudo bem? Cadê essa relação? 0 e 2, 0 e 4 e 1 e 3. Dominou? Agora uma relação R2 estando contida em B vezes A. Ó, 2 e 1, 4 e 0. Ó, 2 e 1 e 4 aqui, ó. 4 e 0. Sim ou não? Agora eu quero fazer A vezes A. Isso aqui, peguei você, hein? Peguei você, hein? Ó, vou colocar até em vermelho. A vezes A. É o produto cartesiano de A com A. Olha só. É 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. É só você fazer
o A com o próprio A. Combinar os elementos do A com o próprio A. E o B com B? O B2. Você vai fazer o quê? 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Depois, 3 e 2, 3 e 3 e 3 e 4. Depois, 4 e 2, 4 e 3 e 4 e 4. Fechou? Sim ou não? Olha só que maneiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O B tem quantos elementos? 3. 3 vezes 3, 9 elementos, ou 13 ao quadrado. 3 ao quadrado. Tudo bem? Outra coisa, vou pedir para você agora. A inversa da relação 1. A inversa da relação 1. Qual é a inversa da relação 1? É só fazer o caminho inverso. Era 0 e 2. Olha 1 aqui, ó. Era 0 e 2. Então passou a ser o quê? 2 e 0. Próximo, 0 e 4. Então passou a ser o quê? 4 e 0. E a outra era 1 e 3. Então passou a ser 3 e 1. Fechou. Essa é a relação inversa. Lindo ou não? Agora da R2. Opa. Da R2. R2. A inversa da R2. Vamos lá. A inversa da R2. Começou com 2 e 1, então agora é 1 e 2. Depois 4 e 0, então vai ser 0 e 4. Tranquilo? É só fazer a inversa. A inversa. Vou fazer mais perguntas. Mais perguntas. Ó, isso aqui vocês já estão craques, né? Estão craques. Ó, domínio de R. Domínio de R1. Quem é domínio de R1? Olha a R1 aqui, ó. Domínio de R1. 0, 0 e o quê? 0 e 1. Né? É só o 0 e o 1. E a imagem de R1? Quem recebe seta de R1? 2, 4 e 3. 2, 4, 3. Ou ainda 2, 3 e 4. Então, imagem e domínio de R1. Show de bola? E se eu pedir para você, o domínio da inversa de 1, e se eu pedir a você a imagem da inversa de 1, ó, o domínio da inversa é igual à imagem da original, certo? Então vai ser o quê? 2, 3 e 4. E a imagem da inversa é igual ao domínio da original. Então vai ser o quê? 0 e 1. É só você inverter as posições. Aham, maneiro, né? Tranquilo, né? Lembrando aos senhores que uma relação, ela tem que estar o quê? Contida em um produto o quê? Cartesiano. Tudo bem? Tem que estar contida. Outra coisa. Atenção. Atenção. A, produto cartesiano A é A quadrado. A, produto cartesiano vazio é igual vazio. Vazio, produto cartesiano vazio é igual vazio. A, produto cartesiano B é diferente de B, produto cartesiano A. Isso se A for diferente de B. E A, produto cartesiano B, é igual a B, produto cartesiano A, se e somente se A for igual a B. Aqui estão algumas relações, algumas propriedades dos produtos cartesianos. Tudo bem? Lembrando que se o conjunto for vazio, o produto cartesiano vai ser vazio. Tudo bem? Tranquilo? Turma, preste atenção aqui em mim então. Fechamos a parte de relações, que é a parte que antecede a introdução de função e as funções propriamente ditas, tá? Então, esse conceito aqui tem que estar sólido. Só deu o próximo passo, depois disso aqui está o quê? Na massa do sangue. Tem que estar concretizado, consolidado. Tem que estar realmente
tranquilo essa parte conceitual para que você consiga, a partir daqui para frente, né, consiga caminhar mais tranquilo, beleza? Então finalizamos essa parte, aguardo vocês no próximo bloco.